Putz, ele chegou na década de 70, né? Hoje ele já, se não me engano, com quase 80 anos. Encantado pela Amazônia. Ele, desde que ele entrou no seminário lá na Itália com 12 anos, ele ouviu um missionário falando sobre a região amazônica, ele queria vir para cá. Então ele veio, ele nunca aprendeu a nadar, ele ficava num barquinho de madeira, que era bem, bem ruinzinho, né? Mas ele evangelizava lá naquela região. E o projeto que ele fez para a CN, aliás, que fizeram para ele, né? Porque falou, o Frei Gino é um tesouro que evangeliza aqui. Ele não pode continuar com esse barco sem saber nadar. Então fizeram um projeto de um barco de alumínio para ele. Certo. Nós fomos lá para fazer a reportagem. E eu tinha ouvido falar, o pessoal, nossa, o Frei Gino, ele praticamente ele só come o que ele ganha. Né? Daí eu pensei, poxa, deve ser uma experiência, né? Eu lá com 20 e poucos anos, né? Quando chegamos lá, daí eu vi que ele estava indo no mercado comprar algumas coisas. Eu falei, opa, que história é essa, né? Falei, Frei, eu ouvi dizer que o senhor só come praticamente o que ganha. Ele falou, sim, mas você não tem que levar minha vida. Eu falei, Frei, mas eu vou passar 10 dias aqui com o senhor. Eu levar a sua vida vai me ajudar por conta da reportagem. Eu senti um pouco. Pra Tá quê, bom, né? então. Pra quê? Teve dia que a gente não ganhou nada, não comeu nada. E aí a Eucaristia passa a ter outro sentido, né? Porque uma coisa é quando você se prepara para um jejum. Vou fazer o jejum. Outra coisa é quando você não se prepara e não vem, e aí, né? E o que vai ser? Então, essa experiência com ele, de você estar lá, e do mosquito, e do calor, a região amazônica, né? Para quem não é de lá, ela, por vezes ela é muito difícil, né? E ele estava lá numa realidade assim de floresta, né? Visitando, quando ele para o barco e com toda aquela calma, ele dormia praticamente 4 horas por noite, que a gente via meia-noite o barco parava, daí você ia dormir 4 da manhã, o barco liga. Frei, vamos tocar viagem, né? Mas no barco mesmo? Tava no barco. Ele praticamente morava no barco, né? Tá. Hoje, já por conta da idade, agora ele está em Manaus, ele fica atendendo as fazendas da Esperança, e ele vai de uma para outra de bicicleta. Ele fala, não, dá uns 8 quilômetros, e vai de bicicleta. Que maravilha! Então, essa figura, né? Tanto ele que inspirou o Frei Paulo. Frei Paulo, que já, você. Né, o Frei Paulo já esteve lá, o conheceu lá em Assis e a vocação dele foi despertada praticamente pelo testemunho do Frei Gino. Mas aí como que era? Passava o dia sem comer e como é que é para dormir, rapaz, sem comer? Deve ser difícil. Né? E o que chegava? As pessoas ofereciam comida ou pegavam na própria floresta ali alguma coisa, comia? Pois é, isso é uma realidade muito interessante da Amazônia, né? Porque você pensa, poxa, lá é uma região rica, Sim. não é? E realmente, se eu soubesse pescar ali, se eu soubesse caçar ali, seria. Né? Ideal, porque você ganha ele ganhava muito o cupuaçu, o açaí, ganhava peixe, a farinha, mas tinha comunidades que a gente ia e que não ganhava. E uma vez o bispo de lá me explicou, o Dom Alcimar, que então foi bispo lá por muitos anos, que era também da região, ele falou, antigamente nós fazíamos as missões, as desobrigas, né, que fala que eles passavam nas regiões dando os sacramentos, a confissão, primeira Eucaristia, crisma. Então, falou, nós íamos nessas regiões e a gente voltava com o barco dotado de coisas. Ele falou, porque davam frutas, partilhavam o que tinham. Conforme a televisão foi chegando da forma como chegou, com as novelas, ele falou assim, as pessoas foram se descobrindo pobres. Porque elas pensavam, eu não tenho Coca-Cola, eu não tenho aqui comida industrializada, eu não tenho macarrão. E elas pararam de partilhar aquilo que tinham para começar a pedir. Né? Falou assim, nós não temos tal coisa, nós não temos tal coisa. E aí, uma realidade que também no olhar do bispo favoreceu o quê? Que as pessoas começassem a ir para as grandes cidades. Por quê? Eu quero ter aquela vida que a novela mostra. Que também não é uma vida de grandes cidades, é uma ficção. Né? Então, as pessoas iam para as grandes cidades, muitos também sofriam a realidade, porque você está acostumado a morar num lugar onde o espaço não é problema. A sua casa é do tamanho que você deseja construir. Sim. E, de repente, você chega num lugar onde se paga um aluguel caro para ficar num cubículo e comprar comida, o peixe que era de graça não é mais de graça, a fruta que era de graça não é mais de graça. A CN, imagina, você vê como que é bonito, ela chega e ela mudou a realidade do barco do Frei lá. Sim.
Você já foi isso... para cobrir o barco novo ou foi ver o barco que era antigo? Não, eu fui quando já teve o barco novo, né? Entendi. Não cheguei a ver a passear com o barco antigo. Já fui em outros depois em Tefé. Tefé é o coração geográfico do Amazonas. Se você traça um X ali Tem no uma estado, prelazia lá, você né? vai chegar, exatamente. Acho que o bispo que hoje está em Palmares, onde Dom Henrique foi bispo lá, o Dom Fernando. Dom Fernando Barbosa. Isso, exatamente. Dom Eu fui Fernando lá Barbosa. também na época de Dom Fernando. Pois é, Né? prelazia de Um Tefé. pouco antes e quando o Dom Fernando estava lá. Lá sim, o Padre Pedro, por exemplo, ele tinha um barco de madeira que, se tivesse o barco de alumínio, ele conseguia chegar na metade do tempo com a metade do combustível. Porque é bem mais leve o barco de alumínio do que o de madeira, bem mais seguro. Né? Então, e tem paróquias lá que para o bispo visitar são 100 horas de barco. Se ele fosse direto, né? 100 horas de barco não dá para... Então tem que ir parando. Para ver as distâncias. Peraí, não. 100 horas de 100 barco? horas não de dá. barco. Mas da diocese dele? Dentro da diocese de Tefé, dentro da sede, para visitar uma paróquia. Então... Mas peraí, uma paróquia dessa de 100 horas de barco, como que é a vida? Eles têm um padre, eles têm catequistas, freiras que ajudam, sei lá. Às vezes tem freiras que ajudam no batismo, como que é a realidade de uma paróquia que fica 100 horas da sede da diocese? É uma coisa que eu consigo... Missa, sei lá. Como pois muitos têm a presença de um padre uma vez por ano. Muitas comunidades. Na Amazônia só tem a presença de um padre uma vez por ano. Então ficam ali os ministros da palavra, quando se consegue formar os ministros da palavra, né, naquela região, porque também não é fácil, né? Precisa de uma convivência, então tem os catequistas, mas muitas comunidades sofrem muito com isso. E um problema muito grande que tem na Amazônia, e aqui eu falo tirando as religiões, tem as religiões sérias que também vão lá com muito boa vontade, mas tem também aqueles que se usam do nome de Deus para se aproveitar. Então, muitos chegam lá e convencem a comunidade, olha, vamos aqui montar uma capela para eles. Então, o pessoal vai, constrói, consegue a madeira, depois ele fica lá incitando briga entre as famílias, né, porque as comunidades são famílias pequenas, todo mundo briga e fala, vocês estão brigando, agora eu vou embora. Ele desmonta a capela, leva toda a madeira embora e deixa a comunidade a ver navios. Então, por isso que a presença da igreja na realidade amazônica é muito importante. E isso que é o bonito da CN, porque nós não temos um projeto a uma ajuda por um dia. Não, é uma ajuda para que você consiga transformar aquela realidade. Então, um barco, ele vai favorecer que o padre consiga visitar mais comunidades. Uma Bíblia da criança em Macuxi, em Tupi, vai favorecer que a criança tenha, não só a criança, porque isso aqui é usada por adultos também, que tenham acesso à palavra de Deus na língua deles. Formar mais missionários, mais religiosas, né? Quantas vocações lá no Amazonas que estão esperando um pouco de recurso, porque não tem condições de se manter. Então, aí a CN ajuda com bolsas, ajuda o próprio seminário na região amazônica. Então, tudo isso são projetos que favorecem para que lá você veja uma mudança, né? Eu dou um exemplo, uma vez que, para mim, marcou muito. A gente estava numa comunidade lá em Tefé, uma realidade até de palafita, né? Nem tanto no meio da floresta. Caminhando por lá para ver um centro catequético que o padre queria construir e queria pedir ajuda da CN. Quando nós estávamos saindo, ele falou, Rodrigo, vamos passar aqui só para eu visitar um amigo meu, o seu João. Entramos na casa, ele conversou, o seu João já tinha um pouco mais de 90 anos, e estava lá, o padre deu uma bênção, ele falou, de vez em quando eu venho aqui celebrar para ele, porque ele já não tem mais condições de ficar saindo e tudo. Falou assim, onde ele morava, o padre não conseguia passar nem de carro, porque não tinha ponte para chegar até lá. Quando nós estávamos saindo, o seu João começou a chorar, né? Mas aquele choro contido, mas a lágrima escorrendo. Aí ele falou, seu João, o que o senhor está chorando? Ele falou, saudade, padre. Ele, saudade de quê, seu João? Saudade da missa. Olha! Aí eu pensei, meu Deus do céu, é algo que eu nunca... senti saudades da missa, porque você tem a oportunidade de ter a missa todo dia, né? Quando vai na missa dominical, mas se você quer a missa todo dia, você tem aqui na cidade. De repente, alguém lá que está com saudade da missa. Eu falei, meu Deus do céu, quem dera que ninguém precisasse passar por isso, né? Quantas pessoas que tiveram a evangelização
e agora sentem saudades da missa. Quanta a gente vê quando tem época ou de cheia ou de seca no Amazonas, isso muda completamente. É a diferença entre chegar de barco ou chegar caminhando. Sim. Né? E às vezes é um barquinho para chegar na igreja. Mas quando está na seca, são 3 quilômetros para chegar na igreja, de caminhada. Né? Entendi. Então são realidades. E aí você vê, por exemplo, a CN que vai e põe um barco, alguma coisa e tudo, acaba diminuindo a saudade da missa, né? Exatamente. É evangelização direta. É como você disse, eu pensei que era uma fundação simplesmente de ajuda financeira para igrejas que sofrem por algum motivo. Mas é uma ação direta evangelizadora mesmo. Sim, sim. Porque através dessa ajuda a evangelização acontece, a saudade da missa diminui. Exato. E é